Bem, senhores, vamos a mais nossos vídeos estudando no CC. E este nosso vídeo de dúvidas, de número 7, para nossos alunos que estejam com dificuldade em algumas questões de geometria plana e trigonometria. Neste vídeo faremos o comentário de ajuda para essas 5 questões. O ideal é que você faça uma paradinha no carrego do seu vídeo e tente executá-las. Vamos à primeira. É citado o seguinte, que os catetos de um triângulo retângulo medem 24 metros e 10 metros. Pergunta: quanto medem os catetos de um triângulo semelhante ao primeiro, cuja hipotenusa mede 52 metros? Então, senhores, nós temos aqui 2 triângulos retângulos e eles são semelhantes. Vamos fazer uma figura para que fique melhor o detalhamento. Vamos supor essa nossa figura. Vamos considerar o nosso primeiro triângulo, o triângulo retângulo, com catetos, conforme o citado problema, os catetos com 24 metros e 10 metros. O nosso segundo triângulo, nós possuímos dele apenas o valor da medida da hipotenusa, que sabemos que mede 52 metros. Mas sabemos que esses 2 triângulos, além de retângulos, sendo o ângulo comum 90 graus, os seus ângulos agudos também são iguais. Então, senhores, vamos aqui à meta do problema. Ele está interessado que seja, ou tenhamos o cálculo, façamos o cálculo do cateto, digamos, vertical valendo B', e o horizontal do segundo triângulo, o nosso C'. Bom, então nós vamos para isso fazer, em primeiro lugar, o cálculo da hipotenusa desse nosso triângulo menor, porque se assim for feita a relação entre esses 2 triângulos, pelo teorema de Tales, nós não vamos ter condições de determinar nem o B1, nem o B', nem o C'. Então, vamos em busca da hipotenusa desse triângulo menor. Senhores, para isso, vamos usar o teorema de Pitágoras. Vamos denominar essa hipotenusa de A. Fica, então, o teorema de Pitágoras, quadrado da hipotenusa, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Gente, vamos dar uma arrumada nesses 2 valores, extrair o valor de A ao quadrado, ou seja, vamos arrumar esses quadrados. Ficamos então com A igual a raiz quadrada do 24 ao quadrado, que é o 576, mais 10 ao quadrado, que é o 100. Adicionando os 2, 576 mais 100, ficamos a depender da raiz quadrada do 676, 676, que chega então, senhores, a 26 metros. O valor então da hipotenusa desse triângulo menor. Agora sim, vamos usar o teorema de Tales, usando a semelhança entre os 2 triângulos, o maior para o menor, tá? Vamos tomar as medidas do maior em relação ao menor para o cálculo do nosso B', C'. Então, senhores, podemos dizer que o cateto vertical do maior, o B', que é a nossa meta inicial, está para o cateto vertical do menor, assim como a hipotenusa do maior está para a hipotenusa do menor. Aqui temos, então, a relação, ou uma das relações do teorema de Tales, em relação a esses 2 triângulos. Senhores, vamos dar aqui agora uma ajeitadinha. Dá para a gente fazer o 52 dividido por 26, né? 52 dividido por 26 é 2. Então, dá para a gente citar que o B' sobre o 24 é igual a 2. Cruzando 24 vezes 2, né? Chegamos então ao nosso B' valendo 48 metros. Então aí, gente, uma das maneiras de se calcular, digamos, o nosso primeiro pedido.
o valor do cateto B' do triângulo maior. O segundo, ou seja, no caso cateto C', outro pedido, é praticamente o mesmo. Vamos relacionar o cateto horizontal do maior pelo cateto vertical do menor. E o seguinte, a continuidade é a mesma, ou seja, C' está para 10, assim que o 52 está para 26. Novamente, isso aqui vai dar 2, né? E vamos ficar com, a depender de C' sobre 10 igual a 2. Cruzando o valor de 10 pelo 2, chegamos então, senhores, ao outro pedido do problema, que no caso é 20 metros. Então, gente, aí uma das maneiras de você resolver esse problema, semelhança entre esses dois triângulos retângulos. Problema 2, ou segundo problema, nossa segunda dúvida em pedido, vamos aqui ao seguinte: utilizando transformações trigonométricas, mostrar que o seno de 3A equivale ou é igual ou é idêntico a 3 vezes o seno de A menos 4 vezes o seno ao cubo de A. Então, senhores, nós temos, podemos dizer, a identidade trigonométrica. Vamos fazer da seguinte forma: vamos partir do primeiro membro em busca do segundo, ou seja, vamos partir do seno de 3A. Desmembrando esse 3A em uma soma, podemos dizer que o seno de 3A é seno de 2A mais A. Isso é verdade. Bom, vamos aqui ter que recordar para a nossa continuidade uma propriedade da soma desses do arco seno, né? Ou seja, podemos dizer que o seno de A mais B, ou seja, o seno da soma de dois arcos ou de dois ângulos, sempre vale o seno do primeiro arco ou do primeiro ângulo vezes o cosseno do segundo, cosseno de B, mais o seno do segundo arco ou do segundo ângulo vezes o cosseno do primeiro. Senhores, é o que vamos usar aqui, ou seja, ficamos com o seno de 2A vezes cosseno A, mais o seno de B, no nosso caso aqui o seno de A, vezes o cosseno de 2A. Senhores, aplicamos então no seno de 2A mais A, a aplicação dessa adição. Mas vamos ver o que é que dá para se fazer mais. Para continuar, vamos ter que, vamos dizer assim, desenvolver o seno desse 2A, o seno da soma do arco duplo, 2 seno 2x, é 2 vezes o seno de x, cosseno de x. Ok? O seno de 2x é o dobro do seno de x vezes o cosseno de x. E o cosseno de 2x é o cosseno ao quadrado de x menos o seno ao quadrado de x. Gente, vamos usar isso justamente aqui em seno de 2A, que multiplica o cosseno de A, e aqui em cosseno de 2A, que está multiplicado pelo seno de A. Então, substituindo, vamos ficando, ó, seno de 2A é o 2 seno A cosseno A, continua vezes o cosseno de A, mais seno de A que multiplica cosseno de 2A, é o cosseno ao quadrado de A, menos o seno ao quadrado de A. Senhores, aqui fizemos a aplicação do seno desses dois arcos duplos, né? O seno e o cosseno de 2A. Bom, vamos dar agora aqui uma arrumadinha. Vamos desenvolver ou distribuir o seno de A pelo cosseno ao quadrado de A, menos seno ao quadrado de A. Então, vamos ficar, repetimos o restante, ó. Seno ao quadrado, 2 vezes seno ao quadrado, multiplicando esses dois, ó, que dá para a gente fazer cosseno A vezes cosseno A, cosseno ao quadrado de A. Podemos dizer, então, que a nossa primeira parcela se reduz a 2 seno A, cosseno ao quadrado de A. A distribuição do seno de A vezes cosseno ao quadrado de A, aqui nós temos. E, finalmente, seno de A vezes menos seno ao quadrado de A, chegamos a seno ao cubo de A. Senhores, nós temos aqui, ó,
uma condição de soma, hein? Seno de A, 2 seno A cosseno ao quadrado A, mais seno A cosseno ao quadrado A. Dá para a gente somar, né? Ou seja, ficamos com 3 seno A cosseno ao quadrado A, e vamos repetir esse menos seno ao cubo de A. Bom, podemos dizer então que neste cosseno ao quadrado de A, aplicando a relação fundamental da trigonometria, que é seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1, para qualquer arco real, isolando o cosseno ao quadrado de A, ficamos com 1 menos o seno ao quadrado de alfa. Então, senhores, vamos usar esse valor no produto de 3 vezes seno de A. Então, ficamos, ó, com 1 menos seno ao quadrado do A menos seno ao cubo de A. Senhores, para concluir praticamente, vamos distribuir esse 3 seno de A com esses valores do parêntese. Então, vai ficando 3 seno A vezes 1 é o próprio, menos, olha lá, 3 seno A seno quadrado A, ficamos com menos 3 seno ao cubo de A. E repetimos o menos seno ao cubo de A. Bem, gente, o que é que se tem então? Final do problema, né? Nós vamos repetir esse 3 seno de A, que é justamente o início da nosso segundo membro. E esse cara aqui vai sair de onde? Esse menos 4 seno cubo A, da soma desses dois, né? Menos 3 seno ao cubo de A menos seno ao cubo de A, vamos chegar a menos 4 seno ao cubo de A. Meus senhores, então, aí uma das maneiras, né, de podermos dizer assim, fazer essa amostragem dessa identidade trigonométrica. Esperamos ter ajudado. Bom, gente, vamos agora a uma questão da FUVEST. Ela vem assim: qual o valor de tangente de 10 mais cotangente de 10 multiplicando ou multiplicado por seno de 20? Bom, para iniciarmos esse problema, vamos colocar a tangente e a cotangente de 10 para as relações fundamentais da trigonometria, ou seja, outras palavras, para seno e cosseno. Tangente de 10, seno 10, cosseno 10, mais cotangente de 10, cosseno 10 sobre seno de 10. Continua vezes esses 20 graus, podemos desmembrá-lo em 2 vezes 10 graus. Bom, senhores, para continuar, vamos tirar o mínimo aqui nesse parênteses, ó, que o mínimo vai ser o produto do cosseno de 10 vezes o seno de 10, ok? E operar esse mínimo. E aqui aplicar o seno do arco duplo. O seno do arco duplo, nós vimos há pouco, seno de 2x é 2 seno x cosseno x. Bom, fazendo o mínimo no parênteses, olha lá, repetimos, o mínimo é o produto cosseno-seno, operando, né, cosseno de 10 vezes seno de 10 dividido por cosseno de 10, dá seno de 10. Seno de 10 vezes seno de 10, dá seno ao quadrado de 10. Mais o produto dividido por seno de 10, dá cosseno de 10, vezes cosseno de 10, cosseno ao quadrado do 10. Que multiplica seno de 2 vezes o 10, aplicando o seno de 2x, sendo o arco duplo, ficamos com 2 vezes seno de 10 vezes cosseno do próprio 10. Olha só, hein, senhores, o que podemos fazer agora. Temos em numerador, em branco aqui, ó, a relação fundamental, né, que isso aqui vale 1. E nos denominadores, em produto, ó, nós temos o mesmo. Cosseno de 10 graus vezes seno de 10, produto é comutativo, é o mesmo de seno de 10 vezes cosseno de 10 graus. Então, senhores, vamos cancelar esse produto de seno e cosseno vezes 10, de 10, e aqui vai ficando como? 1, repetimos a relação fundamental, vezes 2. Né? A relação fundamental é 1. Ou seja,
Seno ao quadrado de 10 graus mais cosseno ao quadrado de 10 graus é 1. Fica então 1 vezes 2. Esse 2 aqui antecipando esse produto seno 10, cosseno 10. E 1 vezes 2, gente, é o 2. Então, senhores, uma das maneiras de resolvermos essa terceira questão, esperamos ter ajudado aí um pouquinho. Bom, vamos à quarta. Ele pede para você calcular o seno de 2A, sabendo que o seno de A menos o cosseno de A é igual a 2/5. Ele fornece o seno dessa diferença e pede o seno de 2A. Senhores, trata-se de uma questão, inclusive, que já repetiu-se algumas vezes. Então, vamos partir disso, do dado problema. Senhores, para iniciar o processo em busca do seno de 2A, nós vimos que é 2 seno A cosseno A, nós vamos fazer o seguinte, vamos quadrar essa equação, essa igualdade, essa afirmação. Bom, vamos então quadrar. O que significa? É levar ao quadrado tanto o primeiro membro como o segundo. Então, vamos quadrando. Levamos o primeiro membro ao quadrado e o segundo membro também ao quadrado. Como vai ficar isso? Olha, aqui nós temos velhos produtos notáveis. Quadrado de uma diferença de dois termos é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E essa fração ao quadrado, elevamos 2 ao quadrado, que é 4, e 5 ao quadrado, que é 25. Então, senhores, repetimos quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E o quadrado de 2/5 é 4/25. Bom, e o que temos aqui? Se você verificar bem, seno ao quadrado de A e cosseno ao quadrado do A, é a relação fundamental, né, gente? Isso aqui vai valer quanto? 1. Repetimos o restante. Olha só, já apareceu a nossa meta praticamente. Então, vamos nós. Vamos a fórmula do arco duplo aqui para lembrar. Quem é seno de 2x? É 2 seno x cosseno x. Seno de 2x é isso. E aqui nós temos quem, gente? Extra sinal. 2 seno A cosseno A é o seno de 2A. Então, vamos substituir aí. Aqui, cuidado que vai continuar o sinal, né? Vai ficar 1 menos 2 seno A cosseno A, repetimos, é o seno de 2A, igual a 4/5. Para concluir a questão, senhores, vamos isolar ou tirar o valor desse seno de 2A. Uma das maneiras, vamos levar o 1 a segundo membro, ele passa negativo. Então, ficamos com menos seno de 2A igual a 4/5 menos 1. Ora, multiplicando essa equação por menos 1, trocamos os sinais de todos os termos, ou seja, vai ficar positivo, seno 2A, o 1 vai ficar positivo e o 4/5 negativo. Então, ficamos com seno de 2A igual a 1 menos 4/25. Fazendo aqui o balão, né, gente? Ou seja, tirando o mínimo, que é 25 vezes 1, 25, e 25 menos 4, 21/25 é o valor do seno de 2A. Bem, senhores, aí então a maneira, o modo de você chegar ao seno de 2A, dispondo da diferença entre o seno e o cosseno de A, valendo 2/5. Bom, vamos a uma questão da FUVEST. Questão bem simples sobre a geometria plana. Mas o pessoal está com dificuldade, vamos tentar aqui clarear um pouquinho. A sombra de um poste vertical a sombra de um poste vertical projetada pelo Sol sobre um chão plano mede 12 metros. Em outras palavras, a sombra de um poste, em um determinado horário do dia, né, possui 12 metros de sombra. Nesse mesmo instante, a sombra de um bastão vertical de 1 metro de altura mede 0,6 metros, 6 décimos do metro. Pede a altura do poste. Então, vamos tentar fazer aqui uma figura que lembre um pouco. Vamos considerar aqui o nosso poste, sua sombra. Poste, sombra do poste.
O poste é a nossa meta, vamos considerar sendo o P o nosso problema. Em relação à parte do bastão, o bastão dispõe de 1 metro e nesse horário ele dispõe uma sombra ou possui uma sombra de 0,6 metros. Então, senhores, é tipo aquele primeiro problema que fizemos, usando aqui no caso a condição do pedido, vamos usar a relação, né, de acordo com o teorema de Tales ou a semelhança ao fecharmos aqui esses dois triângulos, essas duas figuras, ficamos com dois triângulos e retângulos. Então, nós podemos dizer o quê? Que a altura do poste, chamada de P, está para a altura do bastão, digamos denominada de B, assim como a sombra do poste está para a sombra do bastão. Ou seja, partimos na condição da maior figura, da semelhança da maior figura para a menor. E aí, substituindo os valores, poste continua, que é o pedido, P, bastão valendo 1, igual ao 12, que é a sombra do poste, 12 metros, pelo 0,6, que é a sombra do bastão. Então, gente, aplicando aqui produto dos meios, produtos extremos, ou então, P dividido por 1 é P, vai ficar dependendo dessa continha, 12 dividido por 0,6. Para melhorar, uma das maneiras a continha, vamos multiplicar, eliminar esse decimal, multiplicando a fração aqui por 10, quer dizer, multiplicando por 10 o numerador e o denominador, ficamos com 120 dividido por 6. Né? A vírgula caminha uma casa aqui à direita, a multiplicação por 10. Bom, ao multiplicarmos então a fração, repetimos por 10, numerador por 10, denominador por 10, ficou, ou temos a dependência de 120 dividido por 6, e 120 dividido por 6, senhores, 20 metros. Ou seja, podemos dizer então que a nossa altura do poste, que é o P, equivale a 20 metros. Então, senhores, aí uma das dúvidas, probleminhas sobre alturas, ou dada uma sombra, sendo pedida uma determinada altura. Bom, deixamos aqui a seguir o nosso próximo vídeo de dúvidas, que trata-se de um vídeo envolvendo grandezas, razão e proporção. São 7 já questões a princípio, e esperamos que os senhores resolvam, e faremos o comentário na próxima aula. No mais, gente, mais uma vez aí a nossa belíssima CE 040, recentemente inaugurada, é a nossa principal via de acesso Fortaleza, a nossa cidade de Cascavel, em média 57 quilômetros. No mais, um abraço, bons estudos e até a próxima.